Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje eu tô num vídeo muito especial aqui para vocês, que é o seguinte: eu tô no trânsito, na estrada, na Avenida Anchieta, e tá tudo parado. E aí eu resolvi então fazer esse vídeo porque eu não aguento ficar parado sem fazer nada. E aí eu fiquei pensando, né, qual que seria o tema bacana pra gente falar no trânsito, né? Seria o tema da tensão, a tensão. E eu pensei, qual escola que é tensa, né? Pensei no Barroco. Então vamos falar um pouquinho do Barroco aqui para vocês, claro, fora da escola, nas curvas da estrada. Aliás, as curvas da estrada são coisas tipicamente barrocas, né? O Barroco, na verdade, é uma escola literária que nasce ali como uma espécie de retomada do poder religioso, uma vez que o classicismo da Renascença ele traz as forças antropocêntricas, heliocêntricas, né? A razão, a ciência começa a fazer parte dos princípios da sociedade. E há conflitos religiosos, né? Então, de um lado nós vamos ter a reforma protestante do Martinho Lutero, né, os seus 95 postulados. Aliás, um postulado bem interessante, que é que o lucro não era mais pecado. E do outro lado nós vamos ter a contra-reforma católica, né? A igreja precisava fazer alguma coisa contra tudo isso e acaba fazendo ali. O Papa Leão X se junta na Santa Inquisição, o Concílio de Trento baixa lá a Santa Inquisição, que consistia em uma série de fatores para a retomada à força da força católica, né? Então, por exemplo, o Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos, as perseguições, fogueiras, né? Enfim, a violência, de alguma maneira, da Inquisição, e também as missões jesuíticas, que de alguma forma eram uma maneira ali de retomar o poder católico nas colônias. Essa tensão entre forças opostas, de um lado a reforma protestante e de outro a reforma católica, trazem no fim das contas um pouco a força do que é a contradição, né? O Barroco então ele é pautado nessa ideia de contradição, na dualidade, no jogo de opostos, de antíteses. Esse movimento pendular de uma coisa e outra traz uma ideia de movimento constante, e esse movimento constante traz uma ideia de desequilíbrio. Portanto, o Barroco está ligado ao desequilíbrio, está ligado... e uma coisa que marca, né, o desequilíbrio é sempre uma tensão. Então, assim, você vai ter angústia, medo, então muito detalhismo, muita exagero, né? Então essa retomada de poder católico trazia então, né, as igrejas estrondosas, uma constituição hierárquica do que é o poder, né? É curioso pensar na pintura, por exemplo, o Caravaggio, né? O Caravaggio traz a ideia do claro e do escuro, o tensionamento desses opostos. A música vai trazer, por exemplo, a intermitência, a ausência de pausa. Você pegar um Vivaldi, por exemplo, né? Enfim, e na Europa, o Barroco, sobretudo em Portugal, começa com a União da Península Ibérica em 1580, né? Vale lembrar que em 1578 Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir, aquela batalha que ficou conhecida como uma batalha onde morreram 3 reis mouros, né? 3 reis, 2 mouros mais Dom Sebastião. Portugal fica meio à mercê. Dom Filipe II, rei de Espanha, pega Portugal para si em 1580, a famosa União da Península Ibérica. Por isso o Barroco é chamado de Escola Espanhola de Arte, né? Barrueco seria a pérola de forma irregular, o que é bem significativo, né? A pérola seria o que tem no Barroco relativo à busca pela perfeição renascentista, e a irregularidade seria esse tensionamento, essa força contrária que a igreja e que os conflitos religiosos de alguma forma trouxeram. E aí, por exemplo, na literatura você tem o soneto fusionista, né, que a gente vê sob a perspectiva cultista, né? Então você tem lá uma progressão semântica de tese, antítese e síntese.
A síntese é interessante porque ela é uma espécie de materialização literária daquilo que, por exemplo, a gente vê no anjo barroco. O anjo barroco, ele é um anjo, portanto celestial, ao mesmo tempo ele tem um rosto, a bochecha inchada, né? Aquela coisa amedrontadora, que seria a formação da unicidade e da contradição. Então isso que é legal no barroco, legal no sentido de se pensar, né? O barroco, ele tem na unicidade o valor contraditório. O barroco, ele tem duas concepções de escrita, né? O que a gente chama de um lado do cultismo ou gongorismo, tem influência do poeta Luís de Gôngora, e o conceptismo ou quevedismo, também chamado, né, de quevedismo por influência do poeta, do escritor espanhol Quevedo. Então, essas duas forças, essas duas maneiras de se escrever são forças proporcionalmente inversas, né? O cultismo, por exemplo, que a gente vê mais no Gregório de Matos, ele tem uma preocupação formal. Então, o soneto fusionista, né, os versos metrificados, o decassílabo. E do ponto de vista temático, são reflexões mais de caráter subjetivo, enfim, a existência do homem barroco, as contradições. É tipo, nasce o sol e não dura mais que um dia, né? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Trechinho lá do quarteto inicial do soneto do Gregório de Matos, que é cultista, no fim das contas, todo metrificado, mas desenvolvendo aí uma temática de caráter subjetivo. Já o conceptismo, né, ou quevedismo, vai ser uma despreocupação formal, e quando a gente fala no barroco em despreocupação formal, seria, por exemplo, a ideia de não escrever em verso, né, escrever em prosa. Porém, do ponto de vista temático, você vai ter uma preocupação com a argumentação racional, que é o que a gente vê, por exemplo, na figura do padre Antônio Vieira. É legal pensar que no barroco, a maioria das vezes você vai perceber que são dois escritores que aparecem, né, para quem está prestando os principais vestibulares, essa coisa toda. Apesar de 1601 nós termos o marco inicial da literatura barroca no Brasil, com a publicação de um poema épico chamado Prosopopeia, do escritor Bento Teixeira, que é na verdade ali uma homenagem ao donatário da capitania de Pernambuco, os dois grandes escritores são o padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. O interessante é que o barroco é tão contraditório que os próprios escritores, eles são muito opostos, né? O Gregório de Matos é considerado boca do inferno também, né? o língua de trapo, e o padre Antônio Vieira, uma força contra-reformista muito significativa aqui no Brasil. A literatura brasileira barroca, ela acontece na Bahia, né? Diferentemente do que a maioria das pessoas acham, né? Por conta da quantidade de igrejas que nós temos em Minas Gerais e tal, mas na literatura o barroco acontece na Bahia. Em Minas Gerais o que vai ter na literatura vai ser o arcadismo, que já é aquele pensamento vanguardista, né, dos inconfidentes que tiveram um pensamento à frente no que diz respeito às suas experiências de estudo em Coimbra, trazendo o iluminismo, os fundamentos iluministas que depois vão para a Inconfidência lá em Minas Gerais, no Ciclo do Ouro. Mas o barroco da nossa literatura aí, dita literatura colonial, ele vai acontecer na Bahia, ciclo da cana-de-açúcar, sociedade patriarcal, né, aquela coisa bem patriarcas, né, uma elite rural, o clero, os homens livres pobres, os escravos e tal. E é nesse contexto que aparecem essas duas figuras, né? O Gregório de Matos importante, né, com a sua poesia satírica, erótica, religiosa, encomiástica, enfim, bem crítica em relação ao que é Portugal, lírica, filosófica, amorosa. Ele vai trazer todo um questionamento sobre esse lugar que o Brasil ocupa, as classes, assim, considerado o nosso primeiro grande poeta. E o padre Antônio Vieira com seus sermões, todos eles muito bem, enfim, estruturados, argumentados.
no que diz respeito ao desenvolvimento da fé cristã no Brasil. Eu vou depois fazer vídeos específicos para o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, mas pensando que, como esse vídeo, a proposta é a gente falar sobre o conceito do barroco, pensar que esses dois escritores são os expoentes dessa literatura no Brasil, né? Então o barroco ele perdura aí até durante o século, o seiscentismo, né? Assim ele é chamado, 1600, e é considerada a primeira escola literária brasileira, né? Costuma-se dizer que o quinhentismo dá início à literatura brasileira, porém lá com a Carta de Pero-Vaz de Caminha, porém o barroco seria a nossa primeira escola literária, pensando que nós já temos ali no barroco uma estética, né? Uma preocupação estética, ou seja, você tem uma dimensão de forma e conteúdo dentro de uma premissa cronológica estabelecida ali, pelo menos com um conjunto de 2, 3 autores, dois fundamentalmente que a gente estuda. Interessante pensar que o Padre Antônio Vieira, que é português, desenvolve a maioria da sua literatura, apesar dele ter feito sermões e proferidos na Itália, em Portugal, a maioria dos sermões estão proferidos no Brasil. Então, em função da união da Península Ibérica, nós temos um português que desenvolve sua literatura no Brasil. Então o Brasil passa a ser um lugar importante nesse sentido, né? O barroco é considerado a primeira escola literária brasileira, tá certo? Espero que tenha contribuído aí, pensar que essa ideia de movimento aqui é uma ideia que é muito barroca. O barroco está sempre de movimento constante. Se você pegar os quadros, que nem eu mencionei, o quadro do Caravaggio, né? Você tem sempre um tensionamento de alguém eternizado em movimento, com as mãos fechadas, tensionadas, a luz está no movimento e por detrás obscuro, sempre o tema sacro, né? Isso a gente vê na pintura, a gente vê na literatura, enfim. Tá bom? Espero que tenha valido a pena. Esse bate-papo foi muito legal, foi muito bacana. Estou aqui no trânsito e estou pensando em vocês. Uma videoaula aí sobre o barroco, tá? Dá uma curtida aí no nosso vídeo, aciona o sino, divulga para os amigos, vamos fazer o Literatura Fora da Escola viralizar. Mandem seus comentários, sugestões de outros vídeos, o que vocês querem que a gente converse aqui, que a gente bata esse papo sempre gostoso aqui no nosso canal, né? Nosso querido Literatura Fora da Escola. Então é isso, até a próxima!